Vamos. Zaqueu, o publicano. Vamos falar sobre estudar Zaqueu, o publicano. O objetivo da gente é, de novo, estudar essa passagem desse personagem bíblico da história da Bíblia, chamado Zaqueu, à luz da doutrina espírita, né? Então, alguns recortes aí que falam da ideia principal. Quando em Emmanuel, no livro Caridade, capítulo 10, ele diz: muitos viram em Zaqueu o avarento incorrigível. Ele, nele identificou o coração capaz de transfigurar a riqueza em trabalho e beneficência. Zaqueu foi um arrecadador de impostos que enriquecera ilicitamente e vivia defraudando o próximo com exações e lucros escandalosos. Mas, a despeito disso, a doutrina do mestre encontrara ressonância em seu coração e por isso ardia em desejo de conhecê-lo. Está em Rodolfo Caligares, página de Espiritismo Cristão, capítulo 6. Então, esse é o personagem, né? Zaqueu. Essa passagem de Jesus com Zaqueu se deu, mais uma vez, ele passando de Jerusalém para Jericó, que é mais esse trecho da nossa linguagem evangélica, né? Nosso texto evangélico. Aí ele diz que o encontro de Zaqueu com Jesus ocorreu em Jericó, uma cidade localizada a 12 quilômetros do Mar Morto, cujo nome significa provavelmente Lua ou Cidade da Lua. Essa localidade da Judéia era, à época de Jesus, a segunda cidade mais importante da Palestina, de comércio intenso, onde ocorria grande circulação de dinheiro. A ida a Jericó foi um momento especial para Jesus, porque logo depois começaria seu suplício, culminado com a crucificação. Então, se a gente olhar direitinho esse mapa aqui, a gente vai ver que é esse trecho aqui, Jerusalém, a cidade mais importante daquela região, à época de Jesus, e talvez até hoje ainda, né? Então, Jerusalém para Jericó. Então, Jericó é essa cidade que os comerciantes iam e vinham, os trabalhadores iam e vinham nessa estrada, né? E é simbólico sempre esse caminho de Jerusalém para Jericó, que a gente tem naquela passagem do O Bom Samaritano, também é a passagem de Jerusalém para Jericó. Então, todas essas narrativas do Evangelho de Jesus sempre citam essa passagem de Jerusalém para Jericó. E nessa passagem do Evangelho, que ele identifica Zaqueu, que a gente vai estudar quem é essa figura de Zaqueu, muitos de vocês já devem ter ouvido falar de Zaqueu, o publicano, também foi nessa passagem de Jerusalém para Jericó. E essa ida de Jesus a Jericó foi uma das últimas vezes que Jesus foi a última vez que Jesus passou por ali, porque depois disso começou o seu suplício, culminado com a crucificação, coincidentemente, perto do momento que nós nos aproximamos no calendário humano aí da Semana Santa, né, que a gente está próximo de acontecer, né? Então, isso aconteceu da seguinte forma: o texto evangélico está em Lucas, capítulo 19, versículos de 1 e seguintes, né? Aí ele narra o seguinte: e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. Publicanos, vocês devem saber, mas publicano eram aqueles homens coletores de impostos. Era a profissão dos publicanos, eram que coletavam impostos. Então, eles coletavam impostos para o governo romano e muitas vezes eles eram tidos como pessoas ruins, porque cobrar imposto, ninguém cobrar a produção de alguém. Você tem 2 cabras, me dê uma cabra, que é a outra do Estado. Você tem 2 vacas, me dê uma vaca, me dê o leite que você está produzindo. Então, nem sempre era dinheiro, às vezes era tirar alguma coisa que a pessoa tinha para dar ao Estado. O Estado romano, que tinha essa situação de opressão diante do povo que produzia e que o Estado tirava para, digamos assim, atender os benefícios do Estado. Então, o publicano era aqueles representantes do Estado que cobravam. E Zaqueu era o chefe dos publicanos na sua cidade e era rico, porque a imagem que se tinha, porque além de ganhar bem do Estado, também se desviava alguma coisa do que recebia, e é um pouco que se entendia dessa situação de Zaqueu, e por isso que ele não era visto com bons olhos, né? Um dos apóstolos de Jesus também era publicano. Sabe quem era? Mateus, Levi.
era um outro apóstolo que Mateus torna-se Mateus, mas ele era inicialmente Levi, também era um coletor de impostos, né, que vai ser, inclusive, objeto de estudo da nossa próxima semana. Né, o chamamento de Levi, Mateus, Pedro, André, Tiago e João é o chamamento do Cristo para esses 5 apóstolos. Né? Então, Zaqueu era era um chefe dos publicanos e era rico, e procurou quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Então é aquela passagem, Jesus está indo de Jerusalém para Jericó, e a multidão na estrada. Jesus já era conhecido, já era famoso, a multidão na estrada. Zaqueu queria ver Jesus, e não conseguia ver, porque ele era baixinho. Então, era pequena estatura, então ele não conseguia ver. Aí o que é que ele faz? E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Então, Zaqueu sobe em cima de uma árvore porque queria ver Jesus passando. Então, a gente vai analisar que você veja a atitude de Zaqueu de querer ver Jesus. Então, ele já sobe numa árvore, já vai para a multidão, já vai ali querer enxergar Jesus, né? E quando Jesus chegou, eu me lembrei agora da passagem do Papa João Paulo II, quando passou aqui em Recife. Era uma multidão nas ruas, né? Era gente de tudo que era lado. Inclusive, eu fui ver também o Papa também. Eu consegui ver lá na Joana Bezerra, né? Eu vi no Pina, mas é isso mesmo, era mais ou menos essa situação. O Papa, o chefe da Igreja Católica Apostólica Romana, então e o Papa João Paulo II era uma figura muito carismática, né? Então a humanidade todinha, Recife parou para todo mundo ir assistir o Papa, né? Pronto, tem que ir. Eu estava lá também, eu era católico nesse momento, eu era católico. Aliás, já devo ter sido católico em muitas existências, né? Não tenha dúvida, né? E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém passar em tua casa. Ou seja, já veja a confusão na cabeça do povo aí, né? E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. Ou seja, Jesus ia passando pela estrada, aí o cabo sobe na árvore, e Jesus falou: ei, rapaz, desce daí, que ainda hoje vou para tua casa. Aí o povo disse: oxe, tem um publicano. Jesus disse que vai jantar, vai ficar na casa do publicano. E que não. Então Jesus já abalou para ser hóspede de um homem pecador. Então, a história do preconceito, que não é de hoje, há muito tempo que a gente está acostumado com isso, né? Então, desce daí. Aí o povo já criticando. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado. Ou seja, Zaqueu já começa a demonstrar o seu arrependimento diante de toda aquela situação, e que, diante daquele convite do mestre, de Jesus estender-lhe as mãos, ele já começava a mudar o seu psiquismo, a sua conduta. Né? E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ou seja, Jesus não veio para os sãos, Jesus vem para os doentes. Né? O tempo todo, Jesus nos ensina que a sua trajetória é uma trajetória educativa, é uma trajetória educadora, é uma trajetória inclusiva. O tempo todo Jesus acolhe, o tempo todo Jesus inclui, o tempo todo Jesus consola, o tempo todo Jesus não condena, o tempo todo Jesus ouve, o tempo todo ele cala, o tempo todo ele espera, o tempo todo ele oportuniza, o tempo todo ele aguarda a nossa transformação. E quando ele sente que a gente sobe na árvore e que a gente o busca, ele estende a mão. Então, essa é a passagem do Cristo, é a trajetória de Jesus, o tempo todo nos aguardando. Né? Ele não cobra que eu me transforme. Rafaela, né? Eu estou chamando o nome certo. Gabriela. Hein? E como é Gabriela? Aí outra disse, Rafaela. Aí mas eu fiquei doidinho. É Gabriela. É Gabriela. Eu digo, mas rapaz, o nome não é Gabriela. Aí ela disse, mas é Rafaela. Eu digo, mas agora endoidei ontem de noite. Mas é Gabriela? Pronto, eu endoidei. Aí lascou. Mas eu estava crente que era Gabriela, e é Gabriela. Aí eu disse, Rafaela, eu
Aí eu disse, foi? Então, bom, Gabriela. Chama de Gabi, que não vai esquecer lá no chão. As duas, ela fica. E eu pensei que era a mesma. Quando chega assim, você não era aquela. Não, pronto. É tudo ela, né? Bom, então, Gabriela, o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, essa questão ela é muito simbólica. A gente enxergar Jesus como esse pastor sempre disponível, sempre afável, sempre preocupado com essa nossa transformação, né? Então, isso é muito significativo, né? Zaqueu era essa pessoa desprezada pelos habitantes da sua cidade, por ser publicano, por ser chefe dos publicanos e por ter enriquecido possivelmente de forma ilícita. Ele era rico, porém detestado por causa dessa situação, né? Os mais impiedosos, por inveja, eram os que lhes disputaram a função e não conseguiram. Isso é uma coisa interessante, né? Porque normalmente o cara que tem mais raiva é aquele que queria estar no lugar dele, né? Mas, rapaz, ele está no meu lugar, eu queria estar ali, né? Porque se tivesse ali, ninguém era. Estava tudo certo, né? Mas como não está, critica, né? Normalmente é assim a humanidade. Entretanto, Zaqueu, aí é o outro lado, ele considerava nobre o exercício de seu ofício. Quando pudesse abandonar a tarefa, deixaria a cidade e recomeçaria a vida nova, longe. Ou seja, ele tinha no âmbito do seu ser essa propensão, né? Ouvira falar de Jesus, a informação de que ele comia com pescadores e até palestrava com publicanos emocionava. Ou seja, aquela pessoa que a vida toda foi marginalizada, mas que no seu íntimo aguardava uma oportunidade de ser reconhecido, de alguém lhe estender a mão. Então, ali é uma semente do Cristo plantada. A partir do momento que alguém estabelece a conexão, ela germina. É um pouco isso que a gente vai entender, é um pouco isso que a gente vai compreender. E tantas pessoas existem assim, que são almas propensas ao chamamento, preparadas para florescer, mas que se fecham, se aguardam, sofrem por preconceitos, porque são marginalizadas, porque ficam escanteadas da sociedade, da família, do convívio social, de uma forma geral. Então, no chamamento do Cristo, essa alma floresce. Essa alma entende que Jesus não está ali para condenar, está ali para acolher. E na hora que Jesus o transforma, as outras pessoas falam, não, realmente, sempre foi uma pessoa boa, né? Ninguém nunca estendeu a mão. Mas na hora que alguém maior estende a mão, todo mundo vai atrás, né? Ah, não, eu sempre quis fazer. Bom, então é assim. A humanidade é assim. Tão boa, né? As homenagens póstumas, né? É isso aí. O velório está cheio de gente arrependida, né? É justamente o olhar que ele tem para cada um, como se ele olhasse realmente a alma de cada um. Isso. Né? Ele via o sentimento, ele vê, vamos dizer assim, ele vê o coração da sim, pessoa. Sim. E o maior de tudo, assim, ele tratava todos de forma igual. equânime. Isso. Né? É o que a gente precisa. Ele é o irmão mais velho, digamos assim. E do ponto de vista espírita, que nós tentamos estudar o espiritismo, a gente vê a capacidade fluídica de uma alma crística e da capacidade que ele tem de enxergar. Então, uma alma crística, ela não olha para você e vê seu corpo. Ela olha para você e vê sua alma. Então, ela vê sua alma que vibra, ela vê sua alma que ilumina, ela vê sua alma que tem uma trajetória, que tem suas dores, suas mágoas, suas esperanças. Então, uma alma crística é aquela alma que vê a plenitude. Ela não vê o olho mágico, ela vê a porta de vidro, né? Uma conversa de aluno que ele dizia que quando Jesus olhou Paulo, ele viu o currículo de Paulo. Aí ele disse, esse aí... É esse que tem condições, né? Na verdade, ele já sabia, né? Quando ele olha, ele já sabia quem era, ele já tinha analisado o currículo. O currículo já estava analisado. Diga, ali é o reencontro, né?
Não se conhece as intenções, né? Então as pessoas julgam pelas aparências sem entender as intenções, né? Que virou Pedro, né? Pescador de homens, vamos dizer assim. Isso. Pronto, ele era jogador, ele era bem, então eram pessoas que socialmente tinham, vamos dizer assim, essas máculas, esses deslizes, né, que eram mal vistos na sociedade. Mas que são pessoas que o maior exemplo de transformação do Evangelho é Maria Madalena, né? Magdala. O maior exemplo de transformação do Evangelho. Então, talvez tem Maria Madalena. Tem. Um romance espírita. Então tem uma. Talvez tenha sido por isso que Jesus escolheu para aparecer para ela no horto, né? Rabone, né? Aquela passagem dele ter ressuscitado. Então, ela foi ao encontro do Cristo. Então, a gente vê também no Evangelho do Cristo que todos esses que escolheram Jesus para seguir foram ao encontro do Cristo. Então, muitas vezes a gente fica em casa esperando, não, Jesus vai aparecer para mim. As pessoas vão ao encontro do Cristo. As pessoas buscam o Cristo. O paralítico, a gente viu a história do paralítico aqui, que subiu pelo telhado para poder encontrar Jesus. Né? O paralítico de Cafarnaum, se eu não me engano. Então, ele subiu ao telhado para encontrar Jesus. Né? Então, mas na verdade essas passagens mostram que todas as pessoas que vão ao encontro do Cristo. Então você vê que Zaqueu subiu a árvore, Zaqueu enfrentou a multidão. Então sempre as pessoas vão buscar o Cristo de alguma forma. A mulher hemorroíça, a mulher foi no meio da multidão e tocou em Jesus. Aí Jesus para assim, opa, quem me tocou? Aí Jesus diz, rapaz, tu tá no meio do galo da madrugada, alguém tocou em tu? Como é que pode? Milhares de pessoas tocaram em tu. Disse, não, ela me tocou de forma diferente, porque de mim saiu virtude. Então, é você sentir que você quer tocar o Cristo de uma forma diferente, com a sua fé. Você toca com o seu coração. Né? Então, a nossa transformação cristã, seguir o Cristo significa isso, ir ao encontro do Cristo, das suas palavras, das suas expressões, dos seus ensinamentos. É isso que a gente está fazendo aqui. A gente está indo ao encontro do que Cristo quis dizer. É por isso que a gente está aqui, dedicando-se a um estudo, renunciando a algumas coisas que a gente talvez tivesse para fazer, mas a gente veio para cá para isso, para tentar entender melhor o que Cristo quer de nós, a nossa transformação, o que é que a gente pode fazer pelo Cristo. Esse é o nosso propósito maior, digamos assim, né? Oi. Ele disse, ele contou que ficou 5 anos estudando sobre a vida de Jesus para escrever um livro e ele se declarou cristão depois desse estudo que ele fez. Ele não era muito espiritualizado e resolveu estudar pelo Cristo. E nesse estudo ele descobriu que os apóstolos, todos os apóstolos tinham um problema. Então, assim, eram pessoas que dificilmente alguém intelectual iria trazer. Ele ficou encantado com a história de Jesus, quando ele descobriu, assim, através desse estudo, quem é esse apóstolo, a vida de cada apóstolo, estudou, pesquisou, passou 5 anos e ele se tornou cristão por conta disso. Ele falou que Jesus realmente é um ser especial, não é um homem comum. Foi ao encontro, pesquisou, foi estudar, ele foi buscar essa informação, né? Então, ele foi ao encontro do Cristo, né? Então, assim somos nós, né? Precisamos dessa viagem que é boa. A gente sabe que no final o resultado vai ser positivo, né? Bom, gente, para resumir essa passagem de Zaqueu por aqui, 9 horas, pronto. Para resumir, a gente tem o capítulo 23 do livro Boa Nova, que fala do servo bom. Né? Então, a gente vai estudar um pouquinho essa página aí, que resume tudo isso que a gente está estudando, sobre quem é Zaqueu.
E Humberto de Campos tem uma forma muito poética, muito simbólica de explicar as coisas para a gente, né? Então, esse livro é fascinante, porque ele deve ter acessado os anais da passagem do Cristo, a documentação, os filmes, e ele narra as passagens do Cristo, né? Aí ele começa dizendo onde está da terra que é ao mundo tanta alegria quanto a carinhosa Maria de Magdala, né? Aquela história. Ele começa com essa reflexão, talvez linkando com o capítulo 22, né? Dizendo, o sábio não deu o que uma simplória, uma pessoa do mundo como Maria Magdala deu para a história da humanidade, né? Onde está o sábio da terra que já deu ao mundo tanta alegria quanto a carinhosa Maria de Magdala? Levi, Mateus, né? Não se dava por vencido e retrucava. A necessidade sincera deve ser objeto incessante de nosso carinhoso interesse. Mas, em se tratando dos falsos mendigos, é preciso considerar que a palavra de Deus nos tem vindo pelo Mestre, que nunca se cansa de nos aconselhar vigilância. É imprescindível não viciarmos o sentimento de piedade a ponto de prejudicarmos os nossos irmãos no caminho da vida. Os apóstolos discutiam, né? Então a gente vai ver que eles estão aqui debatendo acerca de alguma coisa. O antigo cobrador de impostos expunha assim a sua maneira de ver, mas Filipe, um outro apóstolo, né, agarrando-se à letra dos ensinos, replicava-se com ênfase: continuarei acreditando que é mais fácil a passagem de um camelo pelo fundo de uma agulha do que a entrada de um rico no reino dos céus. Ou seja, um vai debatendo com o outro, dizendo, eu não concordo com o rico entrar no reino do céu, não, isso é o que está escrito na letra, né? Então, você vê o clima que Jesus enfrentava, que um discípulo brigava com o outro. Tem lá a passagem no livro Paulo e Estevão, a grande discussão de Pedro e de Paulo, né? Um vai seguir aos convertidos, o outro não vai, então vê a confusão. Pedro e Paulo. Pedro e Paulo, um debate ferrenho. Então, chega um determinado momento que Pedro se retira, vai refletir, e depois Paulo decide que vai pregar aos gentios. Então, é o caminho de transformação, né? Então, Jesus não participava dessas discussões, porém sentia as dúvidas que pairavam no coração dos discípulos e, deixando-os entregues aos seus raciocínios próprios, guardava a oportunidade para o esclarecimento geral. Isso é muito importante. A gente às vezes vê debates calorosos entre filhos, entre irmãos, e às vezes o pai mais experiente ele se afasta um pouco. Vamos ver onde é que vai dar essa confusão, né? E no momento, vai lá, boa sorte lá. Então, no momento oportuno, Jesus aconselhava, Jesus ensinava, Jesus mostrava o caminho. E era isso que ele estava fazendo aqui. Estava lá Levi e Filipe discutindo. Não, é isso, não é aquilo. Jesus só olhando, né? Tá certo, deixa eles dizer, né? E no momento oportuno, ele intervinha, né? Passava-se o tempo e as pequenas controvérsias continuavam acesas. Assim é nas nossas reuniões, no nosso dia a dia, nas nossas empresas, nos nossos trabalhos, no nosso ambiente de família. A gente vê um discutindo com o outro, não, eu acho isso, não, o outro acha aquilo. Não, tá bom, eu não acho nada, eu estou só olhando. Né? Porque cada um tem o direito de pensar o que quiser. Porque não existe ponto de vista equivocado, existe ponto de vista. Porque daquele ângulo que você está enxergando, você está vendo daquela maneira. E o que lhe leva a ver daquela maneira são as suas circunstâncias, o seu momento, os seus valores, a sua situação, que é diferente da sua, é diferente da minha, que é diferente. Nós temos posições diferentes. Então, não necessariamente a gente é obrigado a enxergar da mesma maneira. Quando a gente estiver caminhando para chegar no cume da montanha e os nossos valores estiverem calibrados, a gente vai enxergar parecido. Até lá, a gente vai conviver com divergência. Um vai dizer que é à esquerda, o outro vai dizer que é à direita, um vai dizer que é para cima, o outro vai dizer que é para baixo, é para o lado, é amarelo, é azul, é preto. Não está tudo valendo, porque está todo mundo certo. Porque todo mundo alimenta as suas convicções, os seus valores, a sua interpretação, e a gente não está aqui para discutir, é fazer feito Jesus aqui. Jesus não participava dessas discussões. Porém, sentia as dúvidas que pairavam no coração dos discípulos e, deixando-os entregues aos seus raciocínios próprios, aguardava a oportunidade para o esclarecimento geral. Se quiserem ouvir. Se quiserem ouvir, diga-se de passagem.
Porque às vezes a gente está vendo uma discussão, talvez a gente tenha um ponto de vista que vai ajudar a esclarecer. Se quiserem ouvir. Porque também, se não quiserem ouvir, a gente fica calado. Não é que a gente é melhor do que os outros. É que talvez a gente já tenha informações que clareiem. A doutrina espírita é um pouco isso. A doutrina espírita é a voz dos homens que já viveram na Terra. Então a doutrina espírita ajuda a esclarecer, se quiserem. Se não quiser, a gente tem a eternidade para aprender. Neste planeta ou em outro, não tem problema. A gente vai ficar tranquilo do mesmo jeito. Não é verdade? Porque a gente... porque vocês se acham melhor do que os outros. Não, a gente não se acha melhor do que ninguém. Apenas a gente já tem acesso a determinadas informações que outras pessoas não têm ainda. Por que a gente tem acesso? Porque a gente é mais pecador. Não é porque a gente é melhor, não. É porque a gente é pior. Porque se a gente não tivesse essa informação, talvez eu fosse pior ainda. Aí é o equívoco. A gente achar que é melhor, por isso que tem mais informação. Não. Você já fez mais besteira do que ele. Você já fez mais besteira do que ele. Por isso que, rapaz, toma esse remédio aí, que é melhor para tu. É aquela mulher que a gente estava estudando ontem com Clarencio. Primeira oportunidade, segunda, terceira, quarta oportunidade. Então, nós espíritas somos essas pessoas que estamos tendo essa oportunidade. Somos os trabalhadores da última hora. Tem trabalhador que já foi na frente. Porque já entendeu de uma forma mais tranquila, mais suave, e vai na frente. Então, a gente tem que entender isso. A gente já tem alguma informação. Então, às vezes, num debate acalorado, a gente chega a uma informação assim, diz, rapaz, não há morte. Só essa informação muda a perspectiva de tudo. Mas, rapaz, você diz isso baseado em quê? Rapaz, eu digo isso baseado em vivência, em experiência, em tudo isso. Então, isso pode mudar a perspectiva, se quiserem ouvir. Se não quiser ouvir, fazia feito Jesus, calava e seguia adiante, né? Chegara, porém, o dia em que o mestre se ausentaria da Galileia para a derradeira viagem a Jerusalém. A sua última ida a Jericó, antes do suplício, era aguardada com curiosidade imensa. Grandes multidões se apinhavam nas estradas. Um publicano abastado de nome Zaqueu conhecia o renome do Messias e desejava vê-lo. Chefe prestigioso na sua cidade, homem rico e enérgico, Zaqueu era, porém, de pequena estatura. Dizem que Zaqueu é Bezerra de Menezes, mas eu não sei, eu não vi os anais, os registros, eu não perguntei, nunca me disseram, mas tem gente que gosta dessas fofocas espirituais, né? Então, eu não sei, nunca me disseram e também não interessa. Dizem, né? Não sei. Zaqueu era, porém, de pequena estatura, tanto assim que, buscando satisfazer ao seu vivo desejo, procurou acomodar-se sobre um sicômoro, levado pela ansiosa expectativa com que esperava a passagem de Jesus. De novo aquela coisa, né? Ele foi ao encontro de Jesus, queria ver Jesus de todo jeito. Ele subiu na árvore, subiu no sicômoro para poder ver Jesus. Coração inundado de curiosidade e de sensações alegres, o chefe publicano, ao aproximar-se o Messias, admirou-lhe o porte nobre e simples, sentindo-se magnetizado pela sua indefinível simpatia. É aquela história, a aura de Jesus, ela vinha em Jerusalém, em Jericó, o povo já estava sentindo. Então é aquela aura que chega e se espalha, né? Aquele raio de luz que anda quilômetros de distância. É como se dizia que a aura de Chico tinha... Na esquina você já sentia. Então é a aura de luz. Então, quando você sente a presença espiritual elevada e superior, muda o seu psiquismo. Ontem, na reunião, a gente sentiu. Por isso que eu digo, deve ter chegado uma autoridade aqui. Porque quando sente, você invade, digamos assim, a vibração. Nós somos almas que vibram. E com o passar do tempo, meus irmãos, a gente se acostuma com a... Deixa eu só atender aqui, que faz tempo. Oi, amigo, eu estou numa palestrazinha aqui. Posso ligar depois? Tá bom. Tá bom. Tchau, tchau. Então, a gente sente, e com o tempo a gente vai acostumando a nossa sensibilidade, a nossa
a nossa alma começa a sentir com mais frequência as vibrações. A gente se dá um autopasse e a gente sente. Se a gente chega e mentaliza um passar de mãos, a gente começa a sentir uma vibração diferente. Né? Então, quando a gente sente uma presença espiritual, a gente sente uma sensação diferente. Ou boa ou ruim. Ou boa ou ruim. A gente sente alguma coisa diferente. Né? Então, sentindo-se magnetizado pela sua indefinível simpatia, imagina, Jesus chegar perto de você e você está conectado com isso. Porque também tem isso. A mulher no meio da multidão tocou Jesus e Jesus sentiu. E milhares de pessoas tocaram Jesus e Jesus não sentiu, porque não estava estabelecida a conexão. Não é? Altamente surpreendido, verificou-se que o mestre estacionara ao seu lado e lhe dizia com um acento íntimo: Zaqueu, desce dessa árvore, porque hoje necessito da tua hospitalidade e da tua companhia. Desce daí, menino. Sem que pudesse traduzir o que se passava em seu coração, o publicano de Jericó desceu de sua improvisada galeria, possuído de imenso júbilo. Abraçou-se a Jesus, com prazer espontâneo, e ordenou todas as providências para que o querido hóspede e sua comitiva fossem recebidos em sua casa com a maior alegria. O mestre deu o braço ao publicano e escutava, atento, as suas observações mais insignificantes, com grande escândalo da maioria dos discípulos. Os discípulos tudo com o pé atrás, né? Não se tratava de um homem rico que devia ser condenado, os julgamentos, né? Perguntava Filipe a si próprio. E Simão Pedro refletia intimamente: como justificar tudo isto? Se Zaqueu é um homem de dinheiro e pecador perante a lei. Há breves instantes, porém, toda a comitiva penetrava na residência do publicano, que não ocultava o seu contentamento inexcedível. Jesus lhe conquistara as atenções, tocando-lhes as fibras mais íntimas do espírito, com a sua presença generosa. Tratava-se de um hóspede bem-amado que ficaria eternamente no coração. Aproximava-se o crepúsculo quando Zaqueu mandou oferecer uma leve refeição a todo o povo, em sinal de alegria. Sentando-se com Jesus e seus discípulos, sobre um vasto alpendre, a palestra versava sobre a nova doutrina, e sabendo que o mestre não perdia ensejo de condenar as riquezas criminosas do mundo, o publicano esclarecia com toda a sinceridade de sua alma. Aí ele já parte na defensiva, né? Só, eu sei que eu sou publicano, tal, chefe, coletor de imposto. Senhor, é verdade que tenho sido observado como um homem de vida reprovável. Mas desde muito ano, aí veja o outro lado. Ele começa a revelar o seu coração. Mas desde muitos anos, venho procurando empregar o dinheiro de modo que represente benefícios para todos os que me rodeiam na vida. Compreendo que aqui em Jericó havia muitos pais de família sem trabalho. Organizei múltiplos serviços de criação de animais e de cultivo permanente da terra. Até de Jerusalém, muitas famílias já vieram buscar em meus trabalhos o indispensável recurso à vida. Aí Jesus diz: abençoado seja o teu esforço, replicou Jesus cheio de bondade. Zaqueu ganhou novas forças e murmurou: os servos de minha casa nunca me encontraram sem a sincera disposição de servi-los. Regozijo-me contigo, exclamou o Messias, porque todos nós somos servos de nosso Pai. O publicano, que tantas vezes fora injustamente acusado, experimentou grande satisfação. A palavra de Jesus era uma recompensa valiosa à sua consciência dedicada ao bem coletivo. Extasiado, levantou-se e, estendendo a Cristo as mãos, exclamou alegremente: Senhor, Senhor, tão profunda é a minha alegria que repartirei hoje com todos os necessitados a metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho prejudicado a alguém, indenizá-lo-ei quadruplicadamente. Jesus o abraçou com um formoso sorriso e respondeu: bem-aventurado és tu, que agora contemplas em tua casa a verdadeira salvação. Alguns dos discípulos, notadamente Filipe e Simão, não conseguiram ocultar suas deduções desagradáveis, mais ou menos aferrados às leis judaicas, e atentando somente no sentido literal das lições do Messias, estranhavam aquela afabilidade de Jesus, aprovando os atos de um rico do mundo, confessadamente publicano e pecador. O dono da casa, e como o dono da casa se ausentasse da reunião
por alguns minutos, a fim de providenciar sobre a vinda de seus filhos para conhecer o Messias, Pedro e os outros prorromperam numa chuva de pequeninas perguntas. Por que tamanha aprovação a um rico mesquinho? Começaram a pressionar Jesus, né? As riquezas não eram condenadas pelo evangelho do reino? Por que não se hospedaram numa casa humilde, e sim naquela vivenda suntuosa, em contraposição aos ensinos da humildade? Poderia alguém servir a Deus e ao mundo de pecados? Aí pressionaram Jesus, né? O mestre deixou que cessassem as interrogações e esclareceu com generosa firmeza. Amigos, acreditais, porventura, que o evangelho tenha vindo ao mundo para transformar todos os homens em mendigos miseráveis? Já começa a botar ordem na casa, né? Qual a esmola maior? A que socorre as necessidades de um dia ou a que adota providências para uma vida inteira? No mundo, vivem os que se entesouram na terra e os que se entesouram no céu. Os primeiros escondem as suas possibilidades no cofre da ambição e do egoísmo, e, por vezes, atiram moedas douradas ao faminto que passa, procurando livrar-se de sua presença. Os segundos ligam suas existências a vidas numerosas, fazendo de seus servos e dos seus auxiliares de esforços a continuação de sua própria família. Estes últimos sabem empregar o sagrado depósito de Deus e são seus mordomos fiéis à face do mundo. Ou seja, Jesus vai colocando cada coisa no seu devido lugar, né? Os apóstolos ouviam-nos espantados, Felipe, desejoso de se justificar, depois da argumentação incisiva do Cristo, exclamou: Senhor, eu não compreendia bem, porque trazia o meu pensamento fixado nos pobres que a vossa bondade nos ensinou a amar. Entretanto, Felipe elucidou o mestre. É necessário não nos perdermos em viciações do sentimento. Nunca ouviste falar numa terra pobre, numa árvore pobre, em animais desamparados? E, acima de tudo, nesses quadros da natureza que Zaqueu procura atender, não vês o homem nosso irmão? Qual será o mais infeliz? O mendigo sem responsabilidade, a não ser de sua própria manutenção, ou um pai carregado de filhinhos a lhe pedirem pão? Como André o observasse com grande brilho nos olhos, maravilhado com as suas explicações, o mestre acentuou: sim, amigos, ditosos os que repartirem os seus bens com os pobres, mas bem-aventurados também os que consagrarem suas possibilidades aos movimentos da vida, cientes de que o mundo é um grande necessitado e que sabem assim servir a Deus com as riquezas que lhe foram confiadas. Em seguida, Zaqueu mandou servir uma grande mesa ao Senhor e aos discípulos, onde Jesus partiu o pão, partilhando do contentamento geral, impulsionado por um júbilo insopitável. O chefe publicano de Jericó apresentou seus filhos a Jesus e mandou que seus servos festejassem aquela noite memorável para o seu coração. Nos terreiros amplos da casa, crianças e velhos felizes cantaram hinos de caliciosa aventura, enquanto jovens em grande número tocavam flautas, enchendo de harmonias o ambiente. Foi então que Jesus, reunidos todos, contou a famosa parábola dos talentos. Então veio aqui a inspiração do Cristo de nos contar a parábola dos talentos, de que a um deu 5 dinheiros, denários, a outro deu 2 e a outro deu 1. O que deu 5 multiplicou e trouxe mais 5. O que deu 2 multiplicou e trouxe mais 2. O que deu 1 escondeu e só trouxe 1. Ele disse: bom servo, passai à direita de pai, porque multiplicasse o que te dou. E o de que deu 5, que deu 2, ele chamou de bom servo, passai à direita do pai. E ao que o deu apenas 1 e que escondeu, ele disse: mau servo. Ao que menos tinha, é o que menos vou dar. E a quem mais tem, é quem mais eu vou dar. Porque soube usar esse recurso e multiplicá-lo. Então, Zaqueu foi uma inspiração para Jesus colocar tudo isso, porque ele era rico, mas ele usava também a sua riqueza para ajudar aqueles que não tinham, oportunizar o trabalho para aqueles que não tinham.
é o emprego correto das riquezas, né? A famosa parábola dos talentos, conforme a narrativa dos apóstolos, e foi também que, pousando enternecido e generoso olhar sobre a figura de Zaqueu, seus lábios divinos pronunciaram as imorredoras palavras: bem-aventurado sejas tu, servo bom e fiel. Então, essa passagem de Zaqueu nos inspira a olhar diferente aqueles que têm a prova da riqueza, porque muitas vezes é uma prova muito mais difícil do que a pobreza. Você saber empregar bem as riquezas que estão ao seu alcance. Nesse sentido, está aqui Emprego da Riqueza, aonde Fenelon vem nos trazer essa página do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, item 13, quando ele diz: sendo o homem o depositário, o administrador dos bens que Deus lhes pôs nas mãos, contas severas lhe serão pedidas no emprego que lhes haja ele dado, em virtude do seu livre-arbítrio. O mau uso consiste em os aplicar exclusivamente na sua satisfação pessoal. Bom é o uso, ao contrário, todas as vezes que deles resulta um bem qualquer para outrem. O merecimento de cada um está na proporção do sacrifício que se impõe a si mesmo. A beneficência é apenas um modo de empregar-se a riqueza. Ela dá alívio à miséria presente, aplaca a fome, preserva do frio e proporciona abrigo ao que não tem. Dever, porém, igualmente imperioso e meritório, é o de prevenir a miséria. Tal, sobretudo, a missão das grandes fortunas, missão a ser cumprida mediante os trabalhos de todo o gênero que com ela se podem executar. A famosa frase que não é dando peixe, é ensinando a pescar, né? Nem pelo fato de tirarem desses trabalhos legítimos proveito, o que assim a empregam, deixariam de existir o bem resultante delas, porquanto o trabalho desenvolve a inteligência e exalça a dignidade do homem, facultando-lhe dizer altivo quem que ganha o pão que come, enquanto a esmola humilha e degrada. A riqueza concentrada em uma mão deve ser qual fonte de água viva que espalha a fecundidade e o bem-estar ao seu derredor. Ó vós ricos, que a empregardes segundo as vistas do Senhor, o vosso coração será o primeiro a descedentar-se nessa fonte benfazeja. Já nessa existência, fruireis os inefáveis gozos da alma, em vez dos gozos materiais do egoísta, que produzem no coração o vazio. Vossos nomes serão benditos na terra, e quando a deixardes, o soberano Senhor vos dirá, como na parábola dos talentos: bom e fiel servo, entra na alegria do teu Senhor. Nessa parábola, o servidor que enterrou o dinheiro que lhe fora confiado é a representação dos avarentos, em cujas mãos se conserva improdutiva riqueza. Se, entretanto, Jesus fala principalmente das esmolas, é que naquele tempo e no país em que ele vivia não se conscienciam os trabalhos que as artes e a indústria criaram depois e nas quais a riqueza podem ser aplicadas utilmente para o bem geral. A todos os que podem dar, pouco ou muito direi, pois dai esmola quando for preciso, mas tanto quanto possível, convertei-a em salário, a fim de que aquele que a receba não se envergonhe dela. Então, meus irmãos, está aí esses ensinos do Cristo que nos atualizam, nos mostram a grandeza da prova da riqueza e que, se a gente tem algum recurso nas nossas mãos, a gente pode multiplicar esse recurso oportunizando a vida de todos, não é? Então, Jesus sempre atual, sempre convidativo para a gente se transformar, a gente viver no mundo sem ser do mundo, né? Está aí a palavra de a gente conhecer um pouco Zaqueu, essa personagem da Bíblia, né? Da história do Evangelho, e compreender que também nisso nos ensinou Jesus a usar bem a riqueza e dar a mão àqueles que condenavam, né? E a ele também, de se arrepender dos seus pecados, porque talvez ele tenha pecado, mas ele se arrependeu. Tá bom, não vou condenar você porque tem pecado. Vamos produzir,
Vamos criar oportunidade, né? Mude, né? Avante com tudo isso, né? Então é isso, meus irmãos, nessa manhã de chuva, que a chuva chega para embalar a nossa natureza, a gente vai aprendendo com essa figura grandiosa de Zaqueu, né? Então vamos parar por aqui, por esses estudos, e na próxima semana, se Deus quiser, a gente vai estudar o chamamento de Pedro e André, filho de Jonas, de João e Tiago, filho de Zebedeu, e de Levi, o publicano, né, que são essas passagens da vida cotidiana do Cristo. Que Jesus nos abençoe sempre, né?